Programa Roda de Entrevista. Apoio Aricapas. Pensou em capas e acessórios para celular? Pensou Aricapas. Olá, boa noite. Estamos no ar com roda de entrevista ao vivo aqui pela TV+, canal 17.1, para toda Cuiabá e Baixada e também para todo o estado de Mato Grosso, através do canal 513 da Vivo TV. E você também pode acompanhar em todo o mundo aí pelo site tvmaisnews.com.br e também no canal do YouTube TV Educa Mais, na página do Facebook TV Mais News. Para você acompanhar todos os bastidores aqui da TV Mais, eu te convido a seguir o nosso perfil lá no Instagram, @TV Mais News. Bom, gente, o nosso assunto de hoje é sobre um tema que muita gente vê de uma forma muito negativa, que é a política. Mas é indiscutível que a política é um dos pilares da democracia. E para discutir esse assunto, falar mais sobre a política, hoje recebemos aqui no centro do Roda de Entrevista o advogado Dr. Hélio Ramos, que é especialista em direito eleitoral. Podcast Tudo Menos Política, e também Josemar Macena, repórter do portal de notícias Cândido News. Bom, e para você participar também aqui através do nosso WhatsApp, fazendo pergunta para o nosso entrevistado, é através do 65996218569. Boa noite, doutor, seja bem-vindo à roda de entrevista, pela primeira vez aqui com a gente. Boa noite, é um prazer estar aqui. E é sempre muito bom falar de política, falar de direito eleitoral, que envolve eleições, que envolve cidadania e principalmente democracia. Bom, antes de começar aqui a nossa entrevista, doutor, vou chamar agora uma enquete feita por todo o país, onde algumas pessoas vão falar para a gente um pouco sobre o nosso tema de hoje. Vamos acompanhar. Desculpa, não. É melhor não. Infelizmente a gente vive aí um cenário geral, né? Muito ruim. Que malandragem, tudo mentira, falsidade. Envolve muita corrupção. Política é pensar no bem-estar do povo. Tem que ter respeito. Porque se você tem respeito na sua casa, você tem respeito com a sociedade. Sem a política, o país não avança. Se for gerido da correta maneira, é necessário para que a gente tenha uma organização na sociedade. Bom, doutor, você ouviu aí que muita gente tem uma resistência para falar sobre política. Você acredita que isso sempre aconteceu ou a política, quando surgiu, foi vista com outros olhos? Primeiro, a gente tem que definir que o nosso país ele passou por várias transformações históricas e essas transformações acabaram em gerar uma geração de pessoas que não tem um apreço especial pela política, porque vê a política como uma coisa negativa, né? E no momento em que se vê isso como negativo, não se entende que, na verdade, os destinos pessoais, os destinos da sua cidade, do seu estado, do próprio país, são geridos pela política. Então, existe aí toda uma questão que tem que ser transformada através da educação. A política, ela é, sim, uma coisa positiva, né? Porque, afinal de contas, a gente tem política quando tem democracia. Se nós não temos democracia, e não tratamos a política com o respeito que ela deve ter e merece ter, nós vamos ter dificuldades na própria convivência da sociedade. Então, a política é, sim, um ponto positivo. Algumas pessoas têm isso mais por uma questão histórica. E aí, fruto de um período de repressão que nós já passamos e tal, que a política era vista como algo negativo. Tá certo. Então, Josemar, é com você. Boa noite. Boa noite, doutor. Começando as perguntas. Doutor, qual a importância do direito eleitoral para o funcionamento da democracia no Brasil? O direito eleitoral é um ramo do direito público fundamentalmente ligado ao direito constitucional. E quando a gente fala em Constituição, nós estamos falando na própria existência do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro é uma república federativa, né, ou seja, um Estado de direito, mas é um Estado de direito democrático. E se nós falamos em democracia, logo temos eleições
Porque os princípios que regem a democracia são justamente o quê? Alternância no poder, né? E para você ter alternância no poder, você tem que ter uma eleição justa, limpa, transparente e com a participação da sociedade de forma igualitária. Então, é importante o direito eleitoral dentro da nossa sociedade. Ele é, sim, de suma importância, porque ele vai garantir não só a democracia, como a própria existência do Estado brasileiro. Regiane, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, doutor Hélio. Quando ensinar política aos nossos filhos? Desde que nascem. Política tem que ser entendido como algo positivo e que visa não só a garantia do Estado, como eu acabei de dizer, mas que visa principalmente garantir qualidade de vida, educação, saúde, transporte, lazer, moradia, todas aquelas coisas que a própria Constituição traz. Então, ensinar política, ensinar a participação política boa, de forma positiva para as crianças é a melhor forma de nós, no futuro, não termos justamente aquilo que a gente viu na enquete aqui no início do programa. Pessoas que têm aquela visão negativa da política. Por quê? Porque não conhecem e não tiveram uma educação política positiva. Então é muito bom que se comece desde muito cedo. Entendi. Posso fazer outra pergunta? Então vamos lá. Eu gostaria de saber também se aqui em Mato Grosso ou onde buscar um ensinamento sobre política, se há um curso onde a gente quer saber um pouquinho mais, qual que é o direito de um vereador, qual que é o dever aí de um prefeito. Existe algum curso online ou presencial voltado para a política? Especificamente, de forma básica, eu não conheço um curso assim que fosse de forma mais acessível, né? Agora, voltando à pergunta sua anterior, é dever do Estado dar uma educação de qualidade. E uma educação de qualidade, ela tem que obrigatoriamente vir de preceitos constitucionais, de preceitos políticos. Então, quando eu ensino o que é uma cidade, o que é um prefeito, o que é um vereador, um governador, um presidente da República, um deputado estadual, qual a função dos poderes, eu estou falando de política. E aí eu estou ensinando isso para todo mundo, né? Aonde que tem que ser ensinado isso? Nas escolas e em casa, cada um com uma vertente diferente, para que as pessoas possam, no futuro, terem uma boa educação política e garantir o Estado de forma mais tranquila, sem uma polarização tão acirrada, onde as pessoas possam principalmente exercer o quê? Respeito à opinião alheia. Obrigada. Contigo agora, Jorge. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Roda de Obrigado, Diego. Olá, professor, amigo, advogado Hélio Ramos. Para quem não sabe, a gente já militou muitas vezes, né, Hélio, nos tribunais eleitorais. É uma satisfação estar aqui com você. Mas hoje eu não sei se você vai partir para o ataque ou para a defesa, que eu vou te apertar aqui, tá? Bom, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte. A gente tem visto um Brasil em que a própria tripartição de poder que Montesquieu dirimiu, né, poder executivo, legislativo e judiciário, acredito que tenha sofrido alguns impactos dessa tripartição de poder. Ao passo que a gente vê um executivo perdendo força, partindo mais para relações internacionais e um parlamento com muita força, trazendo para si orçamento, discussões que são muito caras para a população. Minha pergunta, Hélio Ramos, é hora da gente pensar numa nova constituinte, tendo em vista esse desvirtuamento dessa tripartição de poder? Eu vou me dar o direito de discordar de você, meu amigo Jorge, porque a nossa Constituição, ela começa lá no processo da Assembleia Nacional Constituinte como uma Constituição que tendenciou ao parlamentarismo. E aí, lógico que existe toda uma conceituação dos brasileiros em ter essa centralização no poder executivo. Contudo, a nossa Constituição, ela é uma Constituição, alguns doutrinadores falam até que ela é uma Constituição híbrida, mista, meio presidencialista, parlamentarista. E aí, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, tem uma força muito grande. Então, eu não acredito que exista aí um desvirtuamento constitucional e não defendo que haja um processo de nova Constituição, de criação de um novo Estado.
acho que nós conseguimos melhorar, né, desde que consigamos aí ter uma discussão política de maior qualidade. E aí eu volto à pergunta que a Regiane fez. Nós precisamos ter educação política em todos os níveis, desde cedo. Então, assim, esse desvirtuamento seria o quê? O judiciário está invadindo questões do executivo, até nós, advogados, costumamos utilizar a palavra ativismo judiciário, né? Existe aí uma invasão de competências entre os poderes. Eu acho que até em alguns momentos isso pode ocorrer, sim. Mas nós temos instrumentos dentro da nossa própria Constituição que, no meu entender, dão conta de resolver essa problemática. Então eu acho que não seria o momento de fazer uma ruptura, criar uma Assembleia Nacional Constituinte, criar uma nova Constituição, mas da gente fazer com que os próprios instrumentos que já existem, né, funcionem adequadamente. Sem o quê? Sem exageros. Então é aquela coisa do peso e contrapeso, que é a própria teoria que você citou. Ou seja, o legislativo faz a lei, controla, o judiciário vai aplicar ela, vai fazer a interpretação e aplicação, e o executivo vai fazer com que as coisas aconteçam. Se cada um interagir de forma respeitosa, harmônica, nós não precisamos de uma nova Constituição. Vamos tocar essa daí, até porque vai ser muito caro, financeiramente falando, fazer uma Constituição nova. E eu confesso que eu tenho trauma de mudança de legislação, até porque quando eu estudei num código, agora que eu formei 3 anos depois, mudaram o código, e aí eu me senti desatualizado, tive que correr atrás. Então eu estou querendo ficar nessa Constituição mesmo aí, até para a gente poder melhorá-la e a gente aprender com os próprios erros. Eu acho que a Constituição é boa, é uma Constituição cidadã que visa o processo democrático, então eu não acredito que a gente precisa de uma nova Constituição. Doutor Hélio, voltando lá naquela enquete que exibimos na abertura do programa, o primeiro entrevistado, inclusive, nem quis responder sobre política. Você acredita que essa aversão à política só acontece aqui no Brasil? Não acredito que ela só aconteça aqui no Brasil. Ela acontece em outros países e às vezes até em países desenvolvidos. Por quê? Porque as pessoas vão se distanciando do processo de tomada de decisões. Uma coisa que se diz muito no Brasil aqui é que o voto é obrigatório. Eu costumo sempre dizer em sala de aula que o voto não é obrigatório, o comparecimento é obrigatório. Porque se você vota em branco ou nulo, você não quis dizer nada. O nulo vai anular a eleição? Não anula a eleição. Nulo não anula nada, não vale nada. Então, as pessoas elas têm sim um distanciamento. E não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial. Mas as causas do distanciamento é que eu acho que são diferentes. Acredito que são diferentes. No Brasil, faz parte de um processo histórico de repressão e de uma série de coisas que aconteceram no processo histórico político brasileiro recente. Já outros países é mais por dizer assim, as coisas já estão arrumadas. Se já estão arrumadas, eu não preciso estar dando palpite ou participando demais, porque a coisa está funcionando bem e aí a pessoa se afasta. Então acredito que esse distanciamento pode ser dessa forma também. Josemar, com você? Bom, parabéns, doutor. Uma pergunta específica fora do contexto do que foi falado, mas vamos lá. Como as redes sociais, doutor, e a tecnologia têm impactado as campanhas eleitorais e a legislação eleitoral no Brasil? Primeiro quando você fala em legislação eleitoral, o nosso Código Eleitoral é de 1965. E muitas pessoas costumam dizer assim, o direito eleitoral muda todo ano. Não é o direito eleitoral que muda todo ano, é o direito que muda sempre. Por quê? Porque ele não pode ficar paralisado, porque a sociedade está mudando toda hora. Né? Coisas que ontem não existiam, hoje já estão ficando velhas. Então, rede social, por exemplo, se você tem Facebook, você já não é um cara considerado novo. O Facebook, por exemplo, é uma rede social de pessoas adultas, por assim dizer. Não vou falar velhas, né? Porque eu tenho Facebook, então não estou nessa área. Então, assim, o Facebook é uma rede social antiga. O Instagram é nova, mas já está começando a dizer que já não é tão legal. Então, as redes sociais, elas impactam e muito no processo eleitoral. Por quê? Porque elas têm celeridade na informação, elas têm um acesso mais democrático à informação, mas ao mesmo tempo elas apresentam o perigo das fake news,
ela apresenta o perigo das deepfakes, que são os vídeos e informações manufaturadas, e com a novidade que foi utilizada na última eleição aqui no ano passado na Argentina, já fez com que o Brasil nessa eleição tomasse providências acautelatórias. Ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral já expediu uma resolução dizendo o seguinte: inteligência artificial na propaganda eleitoral, na propaganda dos candidatos, nas redes sociais, se não for devidamente identificada, ela pode gerar um prejuízo ao processo eleitoral. Então, assim, as redes sociais vieram para ficar. A internet veio para ficar. Ela é positiva? Sim. O mau uso dela pode fazer com que ela seja nefasta. Então, o que a gente tem que trabalhar? Nós temos que trabalhar com mecanismos que efetivamente possam coibir as práticas que são abusivas, a utilização de inteligência artificial para poder criar mentira, para poder criar desinformação, elas têm que ser coibidas de forma veemente e enérgica. E por isso o Tribunal Superior Eleitoral criou um centro de combate às fake news para essa eleição de 2024, preocupado que está com a desinformação. Então, assim, tudo tem o seu lado positivo e negativo. Ao mesmo tempo, as redes sociais fazem o quê? Fazem com que nós possamos estar aqui, né, na TV Mais, na Fundação Educa Mais, discutindo o quê? Discutindo o quê? Política de qualidade. Graças a quê? A internet, as redes sociais, ou seja, existe o lado positivo e negativo. Então, você acredita que o mau uso das redes sociais pode prejudicar uma campanha eleitoral? Não só pode, como prejudica e como já prejudicou, né? E nós temos cases, né? A turma adora falar em inglês, né? Mas casos, nós temos já alguns casos, né? A eleição do Brexit, eu não consigo lembrar o nome em inglês, que é a separação da Inglaterra da Europa, né? Foi utilizado muita fake news, foi utilizado muita deepfake e prejudicou sim o processo, né? Nas eleições passadas no Brasil nós já tivemos isso, né? E na eleição na Argentina, nos Estados Unidos, não é uma coisa tupiniquim, não é uma coisa, porque é nós do Brasil, da América Latina, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. E prejudica? Sim, e nós já tivemos casos em que foram constatados prejuízos, inclusive com pessoas sendo punidas. Vou passar aqui a vez para Regiane. Eu vou aproveitar um pouquinho a fala aqui do Josimar, falando aí, a gente vê muitas pessoas brigando na internet, defendendo o candidato A ou B, e vem uma pergunta assim: como falar de política sem perder o amigo? Com respeito. Né? Não é só como falar de política sem perder o amigo. Eu sou católico, apostólico, romano. Você é protestante, reformista, luterana, né? Você é pentecostal, você é de outra religião, você é espírita, ou você... Como que eu vou conversar com você sobre espiritualidade, eu, católico, apostólico, romano, com você, que porventura tem uma outra religião? É com respeito, é com educação. Então, nessa mesma linha, eu devolvo como conversar com as pessoas, sempre com respeito. Como que eu converso de política, de religião, de orientação sexual, de finanças, de pessoas, de qualquer coisa? É com respeito e educação. Eu tenho que respeitar o próximo. Inclusive, para nós brasileiros, que temos essa formação nossa judaico-cristã, né? Por que seria judaico-cristão? Porque Jesus Cristo é judeu, né? E Cristo, para aqueles que acreditam, então, é o respeito ao próximo, amar ao próximo, né? E amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é respeito. Se você se aplicar isso em qualquer área, inclusive na política, você vai ter um diálogo de qualidade. É porque eu acho que tem muita confusão, né? Entre política e político. O senhor vê dessa forma também? Na hora de uma defesa, a gente tem que aprender sobre política, mas não quer dizer que está defendendo o político. Às vezes não quer entrar num debate porque não gosta de um candidato tal, um exemplo. Isso é fruto desse nosso contexto histórico. Nós, brasileiros, temos a tendência a discutir pessoas.
por conta do processo político, histórico. Parece que eu vou ficar sendo chato repetindo isso, mas é verdade, a gente não discute ideias no final. A gente discute assim, eu sou a favor da Regiane, eu sou a favor do Hélio. E não a gente discutir qual é o pensamento que a Regiane tem, qual é o pensamento que o Hélio tem, que o Jorge tem, que o Diego tem, né? Qual é o pensamento? A gente vai discutir ideias. No momento que a gente passa para discutir pessoas, eu começo a achar o branco do seu olho diferente do branco do meu olho. Os dois são brancos, o olho, mas são diferentes. Por quê? Porque a gente começa a desrespeitar o próximo. Então, respeito é a palavra-chave, né? É por aí. Certo, obrigado. Só fazer uma pausa agora no nosso primeiro intervalo. A gente volta daqui a pouco com mais entrevistas aqui com o Dr. Hélio Ramos. Não saia daí. Nós vamos falar sobre o fascinante universo do cartoon aqui no Brasil. Luna faz o show da Luna, que já é visto em mais de 100 países, uma criação essencialmente brasileira, com mais de 250 capítulos. Estudei 5, 6 anos na redação, todo o material que chegava nos Estados Unidos, 3 anos depois, eu estava já em 400 jornais brasileiros. O mundo ainda vive uma pandemia. A tendência é haver uma abrangência maior da cobertura e diminuir a circulação do vírus SARS-CoV, minimizando então a intensidade dessa doença, uma vez que o vírus ainda continua circulando. O ideal seria que a gente conseguisse realmente parar a transmissão. Lave sempre as mãos e se atente aos sintomas gripais. Faça a sua parte. Vacine-se. Conteúdo de qualidade. O limite é a imaginação humana. Tá todo mundo escutando. O que é a vida? Já sei! Era só o que faltava. Do começo ao fim. Com cultura, com música. Agora não falta mais. Todo mundo pronto? Eu tô falando com o pessoal de casa, né? Sinta-se em casa. Baixe o aplicativo. Com certeza, né? Disponível nas principais plataformas. Cultura Play. Domingo. A Terra é um lugar inquieto. A passagem das estações é impulsionada pela transição em torno do nosso Sol. As transformações dos eventos sazonais ao redor do mundo. Uma viagem épica que marca o ritmo de toda a vida. Um ano selvagem na Terra. Uma jornada extraordinária pelos meses de março e abril. É tempo de renovação. Domingo, 5 da tarde, no Planeta Terra. De volta aqui com roda de entrevista e eu já vou passar aqui a vez pro George fazer a pergunta. Ele ficou sem fazer 2 perguntas no bloco anterior. É com você, George. Obrigado, Diego. Eu vou aproveitar, né, Hélio, o gancho que a Regiane falou, apresentou, desse mundo polarizado, que a gente vive num país, acredito que desde 2016, né, que vem com bastante polarização, até antes. Com Dilma e Aécio, né, que foi em 2014. Que começou esse movimento todo. Em 2016 foram os movimentos de rua. Então, enfim, hoje a gente vive um país bastante polarizado. 2022, o Bolsonaro foi um presidente que não conseguiu ser reeleito. Primeiro da nossa república a não ser reeleito. E muito se falou em fraude nas urnas, Hélio. Sei da sua vasta experiência, eu queria saber a sua opinião sobre o voto impresso. O que Hélio Ramos pensa sobre o voto impresso? Assim, o voto impresso... Primeiro, ele é frágil. As pessoas que defendem o voto impresso, eu as convido a primeiro fazer uma visita à história política recente do Brasil. Como que eu vou fazer isso? Eu te dou um endereço. Você pega aqui a Avenida do CPA, você vai subir
até no Tribunal Regional Eleitoral, do lado do TRE tem a Casa da Democracia. Você vai entrar na Casa da Democracia, lá tem o espaço memória. É o quê? É pequeno. É um museu. Por exemplo, lá tem a urna que foi utilizada para urna eletrônica que imprimia o voto que foi utilizada e que está no museu. Ou seja, eu quero uma urna que imprime o voto. Nós já usamos essa urna. Ela está onde? No museu. E ela não deu certo. Ela foi usada em vários municípios brasileiros como uma experiência. E as pessoas não sabem disso. Por quê? Porque elas não acompanham a política, que entra na questão que a Regiane falou da educação. Então, Hélio, você acredita no voto eletrônico? 100%. Ontem eu estava dando uma palestra para os meus alunos na Universidade de Cuiabá, né? Não só meus outros tantos. E aí, eu falei, você não acredita em 100%? Eu falei, gente, só tem uma certeza no mundo. Todo mundo vai morrer. Essa é a única certeza, não escapa um. Se escapou, não contaram pra gente ainda. Então a urna é 100%? Não. Agora, comparativamente a urna eletrônica com a urna de lona, de cédula de papel, ela é muito mais segura. A biometria como certificação acaba com o eleitor que utilizava o título de outro para votar. O próprio cadastro eleitoral único. Antes, você tinha cadastros eleitorais, cada estado, cidade fazia o seu cadastro eleitoral. Então, o processo eletrônico de votação, ele traz, sim, mais garantia ao processo democrático. E sim, eu acredito no processo eletrônico. Por quê? Porque eu mexo com direito eleitoral tem 30 e tantos anos. E uma vez, numa eleição municipal, um candidato que eu advogava, contratado para ele, ele chegou para mim e falou assim, Hélio, eu não acredito na urna, eu quero que você quebre ela, que você investigue ela, que você faça tudo. Eu falei, você quer? Tá, o custo é tanto. Fui lá e contratei 3 bacharéis em ciência da computação, inclusive um que era bacharel da ciência da computação e advogado, Dr. Gonçalo Adão, que foi presidente da Comissão de Direito Eletrônico da UAB. E coloquei eles full time, o dia inteiro, dentro do TRE, acompanhando todos os passos da urna eletrônica. Qual foi o resultado? O resultado foi dizer assim, pode haver uma ou outra falha pequena? Sim, nós somos seres humanos, pode haver falhas. Mas o processo eletrônico é muito mais seguro que o processo de papel. Eu poderia dar o exemplo aqui do voto carbono, do voto corrente, que quando eu conto, as pessoas falam assim, será que era assim? Procura com as pessoas mais antigas que acompanharam que você vai ver. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o voto eletrônico, para mim, que acompanho, é muito mais seguro que o voto de papel. Perfeito. Bom, doutor, já que esse ano temos eleições municipais e uma dos cargos que é importante a gente destacar aqui é os vereadores. Tem como você explicar para quem está em casa que não entende qual que é exatamente a função de um vereador para eles escolherem, certo, o seu representante na Câmara Municipal? Por exemplo, a história dos vereadores no Brasil, ela começa com as primeiras câmaras legislativas das vilas, das capitanias hereditárias, lá no Brasil Império, né? E os vereadores, eles só discutiam o que a gente chama de posturas municipais. O que são as posturas municipais? Na época era assim, não pode amarrar o cavalo na frente da igreja, tem que amarrar o cavalo atrás da igreja, porque senão o cavalo vai defecar na frente da igreja, quando você entrar, você vai pisar nas fezes do cavalo e vai entrar na igreja, e a igreja é uma casa de respeito. Só podia fazer isso. Com o passar do tempo, com o amadurecimento do Estado brasileiro, os vereadores hoje têm funções enormes. Hoje, por exemplo, Cuiabá, Código de Obras, Código de Posturas, Código Sanitário, Código de Meio Ambiente Municipal, legislação de uso do solo urbano, legislação de publicidade horizontal e legislação de publicidade vertical. Quem fez? A Câmara de Cuiabá. Todo o processo legislativo de organização da cidade, de gerenciamento da cidade, de ordenamento da cidade, de desenvolvimento urbano da cidade, passa por leis municipais. Quem faz isso? A Câmara, os vereadores. Então, qual que é a importância primeira do vereador? Fazer as leis para poder organizar e ordenar o município.
e nós teremos eleições em 5.569 municípios esse ano. A importância do vereador, primeiro, é fazer as leis. A segunda é fiscalizar as ações do executivo. Se descumprir, aí é problema do judiciário, mas a fiscalização é do vereador. Então, assim, o vereador, ele tem uma função dentro do Poder Legislativo Municipal de justamente fazer com que o município tenha uma melhor organização da sua administração interna, das coisas que vão afetar o dia a dia do munícipe. Quem é o munícipe? Somos nós. Nós vivemos nas cidades. Então a importância da Câmara principal é essa. Inclusive vai ter aumento no número de vereadores aqui na capital, né? Essa é uma outra questão que às vezes as pessoas imputam o fato ao vereador, mas não é. Se não me falha a memória, artigo 29 da Constituição estabelece critérios objetivos em número de habitantes para a definição do número de vereadores. Subiu o número de habitantes, você tem um número máximo de vereadores. Como Cuiabá cresceu o número de habitantes, pode-se aumentar o número de vereadores para 27 vereadores. Vai aumentar o gasto? O gasto com a Câmara é o mesmo, é o 12º. Então, não aumenta o gasto se você aumenta os vereadores. Você pode melhor distribuir o gasto lá dentro, mas o 12º continua sendo o mesmo e ele é referente aos valores da arrecadação do município. Tá certo, então é contigo, Josemar. Bem. Doutor, de que forma as fake news podem afetar a saúde pública, especialmente durante as crises que teve com a pandemia? Também, outra pergunta, quais são as responsabilidades dos cidadãos na prevenção da propagação de desinformação e na promoção de um ambiente digital mais seguro? Me ajuda aí para lembrar as duas. Primeiro você falou da questão da saúde, né? Vamos focar então aqui sobre as responsabilidades dos cidadãos, principalmente na prevenção da propagação de desinformações. Que pode ser tanto política como de saúde, né? Então vamos lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que deve estar até me assistindo, minha querida mãe. Minha mãe um dia me manda uma foto de uma mão cheia de parecia uns furúnculos na mão, assim, aquela coisa horrível. Aí ela mandou para mim, Hélio, você viu isso e tal? Eu olhei aquilo e falei assim, eu não tinha visto. O que eu fiz? Eu peguei, usei a internet, dei um Google, olhei e vi lá, boato. Doença na mão que faz assim, assim. Aí eu peguei o telefone, liguei, falei, mamãe, minha mãe tem 78 anos de idade, ela tem Facebook, ela tem Instagram, é uma pessoa assim, conectada, né? Ativa. Se brincar, bate na gente. Mas assim, eu falei, mãe, é assim, isso aí é um boato, é uma mentira. A senhora não passa pra frente. Ela, meu filho, que vergonha, meu Deus, o que é isso? Eu não deveria ter feito isso. Eu passei até no grupo da igreja. Falei, a senhora vai lá e apaga. Ou a senhora vai lá e diz, olha, eu não sabia, né? Mas isso aqui passaram pra mim, me enganaram. Não é vergonha a gente não saber. Ninguém sabe tudo. Eu não sei, vocês não sabem. Ninguém sabe tudo. É muita informação. Então, o que é que nós devemos fazer? Não só em relação à saúde, mas em relação à política. É o quê? É checar o fato. A política pode ser prejudicada com desinformações, fake news? Sim. Eu chego aqui e falo, o Josemar Macena é a favor de matar todo mundo que destrate cachorro. Ele é a favor da pena de morte para quem maltrate um cachorro. Aí vem alguém e fala assim, e se eu maltratar um gato? Não, aí pode. Isso é verdade, Josemar? Você defende a pena de morte para quem maltrate cachorro? Jamais. Não, você não defende automaticamente. Mas se eu pegar e fizer isso, uma notícia falsa, vai te prejudicar? Com certeza. Vai criar uma falsa ideia de que você tem uma preocupação exacerbada com... Cara, eu não estou sopesando a vida de um animal e a vida de um ser humano e tal, mas vamos sim fazer essa balança de julgamento. Ora, não é. Hoje você tem na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, a chamada Lei de Crimes Ambientais, um crime que pune quem maltrate cão e gato. Salvo engano, é 2 a 4 anos
de reclusão. Então você já tem uma pena que, a meu ver, inclusive é uma pena alta. Se você for olhar outros crimes, por exemplo, furto, 1 a 4 anos. Bater no cachorro, matar um cachorro ou um gatinho, 2 a 4 anos. Lei 9.605 de 98, Lei de Crimes Ambientais. Ah, isso aí é proporcional, é razoável? Não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu estou dizendo é assim, antes de você passar, não só em relação à saúde, mas em relação a qualquer pessoa, em relação à política, em relação à religião, em relação a uma doença, cheque, não custa nada. Do mesmo jeito que você recebeu a informação, use o Google. Hoje eu estava vendo que o pessoal nem usa mais o Instagram, Jorge. O pessoal está usando o TikTok, né? Eu nem tenho TikTok, Diego. Tô achando que vou ter que criar outras plataformas. Tem a Twitch agora. Acho que até o TikTok já ficou para trás. Tem o quê? Twitch que chama. Twitch. Os jovens já estão até numa nova plataforma. Lembra que eu falei para você que o Facebook era coisa de velho? Então eu tenho Facebook, eu tenho Twitter. Do mesmo tempo, por aí vai. tempo em que a pessoa assiste um vídeo de 3 minutos, ela pode gastar, por exemplo, 1 minuto para poder checar essa notícia ou essa informação que chegou para ela. Eu vou até, se você me permite, eu vou te corrigir com os seus tempos. Não precisa de 3 minutos nem de 1 minuto. É 15 segundos. Você já consegue. 15 segundos você consegue resolver esse problema. Mas existe uma outra vontade. O ser humano, ele tem a necessidade de não ficar de fora, né? Eu costumo dizer que o esporte preferido do brasileiro é falar dos outros, né? E aí, quando você recebe uma notícia dessa, parece que você até comicha a mão para poder dar o digital ali, passar para frente. É 15 segundos. Vá lá, confira. No Instagram, no Google, no TikTok, no quê, Jorge? Twitch. No Twitch, né? Sei lá qual rede que você está usando. Doutor, eu vou precisar passar ali para Regiane, senão a gente não consegue encerrar esse bloco agora. Vai lá, Regiane. Muito bem, doutor Hélio. Quais são os principais desafios enfrentados pela Justiça Eleitoral nos dias de hoje? Eu acredito que nessa eleição o principal desafio é, sim, o combate à fake news, às deepfakes, né, que são as fraudes profundas, né, com a utilização da inteligência artificial. A inteligência artificial, eu dou o exemplo, eu peguei uma foto preto e branco do meu pai, que faleceu em 1992, e aí peguei um aplicativo gratuito de inteligência artificial e fiz umas 20 fotos dele, assim, inclusive algumas fotos ficaram muito, da minha memória que eu tenho dele, ficaram muito legais, assim, foi um negócio até de mexer emocionalmente comigo, e aí eu mandei para minha mãe ficou emocionada também, com o quê? Com um aplicativo de inteligência artificial que eu peguei uma foto preto e branco do meu pai e utilizei aquilo. Agora, se imagina se você comprar um aplicativo que quando você paga, aplicativos pagos, eles têm mais recursos, né? E aí você, por exemplo, pega essa minha fala aqui e coloca, por exemplo, uma fala homofóbica, uma fala racista, uma fala preconceituosa, anti qualquer religião. E assim, principalmente eu que sou uma pessoa democrática e eclética. Então, assim, pode fazer isso? Eu estou aqui me expondo, porque minha imagem vai estar ali no Facebook, no Instagram. Jorge tem um canal no YouTube que eu assisto, muito legal, né? Você está na rádio, sua voz está em tudo quanto é lugar, né? Josemar, Diego, nem falo, porque é figurinha carimbada de tudo quanto é lugar. Ou seja, nós somos vítimas possíveis de uso de inteligência artificial para nos prejudicarem. Então, qual o desafio da Justiça Eleitoral esse ano? As fake news. Posso fazer eu só mais uma... fazer o último intervalo aqui, já deu meu horário aqui. Tá bom, na tá volta você pode voltar no assunto, tá? Tudo bem. A gente vai pro intervalo rapidinho, a gente continua aqui com a entrevista do Dr. Hélio Ramos. Não saia daí. Chocolate shukebi. Recht hebben. Nebismieri mokalake.
ვინც მოგვაწვდის ინფორმაციას პრეზიდენტის ადგილსამყოფელის შესახებ. ან ცოცხალს, ან დაღუპულს ჩააბარებს გაერთიანებული ოპოზიციის ძალებს, დასაჩუქრდება $100,000. თქვენ ოფწინვალება თმებს რატომ მიპარსავთ? მოდი ახლა ჩვენ ვითამაშეთ. თქვენ ოფწინვალება. თქვენ ოფწინვალება აღარ დამიძახოთ. Chegou a hora da virada na sua vida. Rede de Ensino CETEPS, a escolha certa para o seu futuro. São mais de 20 anos oferecendo cursos de alta qualidade. É a sua grande oportunidade. Vem pra cá. Invista em você e escolha a Rede CETEPS para o seu futuro. O mundo ainda vive uma pandemia. A primeira dose, entre a primeira e a segunda dose, ela já oferece uma proteção de 80%, o que é muito bom. Vejam as vacinas que apareceram e vejam como elas interromperam aquela quantidade imensa de mortes que nós tivemos. Parar a transmissão das novas variantes da Covid-19 é de responsabilidade de todos nós. Faça a sua parte. Vacine-se. Domingo. A Terra é um lugar inquieto. A passagem das estações é impulsionada pela transição em torno do nosso Sol. As transformações dos eventos sazonais ao redor do mundo. Uma viagem épica que marca o ritmo de toda a vida. Um ano selvagem na Terra. Uma jornada extraordinária pelos meses de março e abril. É tempo de renovação. Domingo, 5 da tarde, no Planeta Terra. De volta aqui no último bloco do Roda de Entrevista e agora a gente vai acompanhar o que foi destaque hoje aqui em Cuiabá e também em todo o país com a Ana Cláudia Fortes. Olá, Ana, é com você. Olá para você que acompanha o Roda de Entrevista desta quinta-feira, véspera de feriado. Eu venho com o que foi destaque na política do Estado do Brasil. Bom, eu começo falando do ex-governador de Mato Grosso, Pedro Taques, que a terceira Câmara Criminal acolheu por unanimidade recurso de taques e promoveu o arquivamento de dois inquéritos policiais relacionados ao caso da Grampolândia Pantaneira. A decisão colegiada levou em consideração o excesso de prazo para a conclusão das investigações que duravam 7 anos. Durante a sessão, Pedro Taques advogou em causa própria. Bom, o outro destaque é sobre a Lei da Pesca, que na próxima terça-feira, dia 2 de abril, está agendada mais uma audiência de conciliação no STF para discutir a Lei da Pesca, que já foi aprovada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, mas enfrenta impasses jurídicos. A lei então proíbe por um período de 5 anos a pesca, transporte e armazenamento de 12 espécies de peixes na bacia dos rios do Estado. O deputado Wilson Santos disse nesta quarta-feira que há grandes expectativas para que a questão seja resolvida, seja pela liberação das espécies ou pela derrubada da lei pelo ministro relator André Mendonça. Bom, mas essas e outras notícias você pode conferir acessando o nosso portal tvmaisnews.com.br. Diego. Obrigado, Ana Cláudia. Continue acessando o nosso site aí, tvmaisnews.com.br. Eu tenho uma boa notícia para você do programa Pé de Meia do Governo Federal. Através desse programa, os alunos contemplados que fizeram o aniversário em janeiro e fevereiro estão recebendo desde a última terça-feira a primeira parcela do benefício. E para entender mais sobre esse assunto, tem um recadinho para você da superintendente da Caixa Econômica aqui de Mato Grosso, a Daiane Mabel. Vamos acompanhar. O programa Pé de Meia do Governo Federal, que apoia os jovens de 14 a 24 anos do ensino médio, teve o primeiro calendário de pagamentos do benefício iniciado nesta terça-feira, dia 26. Através do programa Pé de Meia, o estudante do ensino médio pode acumular uma poupança de até R$ 9.200.
Para saber se foi contemplado e qual o dia do recebimento do benefício, os jovens devem acessar o aplicativo Jornada do Estudante. Neste aplicativo, além do calendário completo de pagamento, o estudante também tem acesso a todas as condições do programa. A Caixa faz o pagamento do pé de meia em conta poupança digital no nome do estudante. Para acessar e movimentar a conta é simples, basta acessar o aplicativo Caixa Tem. Os estudantes menores de 18 anos deverão ter a autorização da mãe ou do pai ou do responsável legal direto no aplicativo Caixa Tem antes de acessar a conta pela primeira vez. Obrigado, Dayana Mabel. E para dar prosseguimento aqui ao Roda de Entrevista, eu passo a vez agora para o Georgia, com você. Obrigado, Diego. Doutor Hélio Ramos, a gente fala muito em proporcional e majoritária. A grosso modo é proporcional para parlamentos, né, aquele que depende do partido para o preenchimento do quociente eleitoral. Majoritária, o que obtiver mais votos leva a cadeira. Minha pergunta é o seguinte, considerando que na majoritária quem leva mais votos é o eleito, não é a hora da gente pensar em candidaturas independentes para aqueles que optarem. Eu não quero ser filiado a algum partido. Por que eu não posso ser candidato a prefeito sem a existência de um partido? Esse é o exemplo que eu gosto de, vamos dizer assim, quebrar. Porque as pessoas geralmente justificam nos Estados Unidos. Aí elas vêm com duas informações. Primeiro, que bom, nos Estados Unidos só tem 2 partidos. Né? O que é uma falácia, porque os Estados Unidos tem mais de 100 partidos. E lá tem partidos locais, né, regionais. No Brasil, não. No Brasil, para você criar um partido, tem que ser nacional. É super difícil você criar um partido no Brasil. Mas você tem 33, 32 partidos no Brasil? Os Estados Unidos tem 100. Qual que é a discussão, então, para não se ter uma candidatura independente? Você pode ter uma candidatura independente? Eu acredito até que possa. Não vejo isso como um problema. O que eu vejo é colocar a candidatura independente como solução de um problema. E isso não é o correto. Porque a solução é as pessoas discutirem ideias, tal qual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 98% do eleitorado discute o quê? Ou você é democrata, ou você é republicano. O democrata é o progressista, o republicano é o conservador. 98%. Então eles discutem o quê? Ideias. Não importa o Jorge, importa o seguinte, se é democrata ou republicano. E se você falar que você é democrata, você nasceu democrata e vai morrer democrata. Então o problema não é termos candidaturas independentes. O problema é termos candidatos que se autoproclamam independentes, sem vinculação de ideologia nenhuma, e aí, ao fazerem isso, eles não têm compromisso com a vontade soberana do eleitor. E, vou mais adiante, democracia e um Estado democrático, para ser forte, ele precisa ter partido forte, como nos Estados Unidos, que tem 2 partidos fortes. Por que os 2 partidos são fortes? Porque a ideia é forte. Eu não consigo lembrar aqui de nomes de grandes republicanos e democratas, mas eu consigo lembrar das ideias dos republicanos e dos democratas. E é isso que o Brasil tem que copiar. Nos Estados Unidos tem candidatura independente. Que tenha. Consegue ganhar? Nunca. Por quê? Porque a ideia é mais forte do que o personalismo. Eu não olho para o meu umbigo, eu olho para a ideia que eu vou aplicar no modelo de gestão que eu quero para o Estado, que vai trazer qualidade de vida para as pessoas. Isso é o que nós devemos copiar. E a gente tem que copiar o que é bom. Já que o senhor entrou no assunto de partidos, doutor, estamos no momento aí da corrida contra o tempo da janela partidária. Inclusive, vários vereadores aí já mudaram de partido. Conta pra gente como que funciona essa questão da janela partidária, até quando quem está acompanhando a gente aí entender melhor como que funciona essa questão de mudanças de partidos. Como eu acabei de dizer, o importante é termos partidos fortes. O artigo 17 da Constituição brasileira estabelece que os partidos têm autonomia e podem criar regras próprias de fidelidade. Ou seja, o que é o bom? Ter partidos fortes com regras de fidelidade. Como nós brasileiros não entendemos até que não é legal ter partido, não é legal eu votar no partido, é legal eu votar na pessoa,
os políticos acabam criando aí um jeitinho brasileiro de fugir da própria ideia que ele professou como crença. Ah, eu acredito no PSDB, eu acredito no MDB, eu acredito no União Brasil, na ideia que professa esse partido. E aí, ao fazer isso, o político cria, os deputados federais, o legislador, acabou criando o quê? Uma válvula de escape para você fugir e mudar da ideia ao mudar do partido. Por quê? Porque a regra da fidelidade diz que quem muda de partido sem ter uma justa causa, e a regra que está na lei define quais são as 3 hipóteses de justa causa, eles vêm e colocam um período que começou no dia 7 de março e que vai até o dia 5 de abril. Por quê? Porque o dia 6 de abril é o último dia para filiação. Mas a janela acaba no dia 5, porque nós temos que lembrar que março tem 31 dias. Então, a janela partidária nada mais é do que um jeitinho brasileiro. Na minha opinião, enquanto professor, acadêmico, que dá aula de direito eleitoral, que pensa o direito constitucional, janela partidária é uma coisa horrível, é uma traição ao que a pessoa jurou acreditar para os seus eleitores. Ah, mas ele tem que... ele pode mudar de opinião. Sim, ele muda de opinião e fica sem candidatar e candidata na próxima. Qual o problema dele perder? Dele ficar de fora 4 anos? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque se ele ficar de fora, é o emprego da vida dele, ser vereador, ser deputado federal? Não, ele está se propondo a representar a população. Então, não é uma situação que deva ser incentivada. Eu acredito que a janela partidária não é uma coisa saudável para a política brasileira e para a democracia brasileira. Regiane, eu passo para você mais uma vez? Dá tempo ainda. Tá certo. Doutor, eu quero perguntar o seguinte, é uma pergunta simples. O que vale mais? Um amigo, familiar eleito ou um candidato com posições firmes? É melhor um representante da população que tenha posições firmes, com uma ideologia clara, com ideias claras, com compromissos bem definidos. Para quê? Para que a gente possa cobrar. Não eu cobrar, nós possamos cobrar. Por quê? Porque a ideia de ter alguém amiguinho ou da família lá visa uma prática clientelista que deturpa os próprios princípios que regem a administração pública. Um dos princípios que rege a administração pública é a impessoalidade. Né? Você colocar que é melhor eu ter um parente ou um amiguinho como político, como deputado, como governador, para me beneficiar enquanto pessoa, mas a administração pública visa beneficiar quem? O coletivo. Então é melhor compromisso com ideias. Isso vale para novos candidatos, né? Que a gente vê muitas pessoas sendo colocadas como pré-candidatos, seja alguém em destaque, um influencer, ou um empresário, um empreendedor que está sendo destaque na cidade e de repente são chamados para fazer parte da política. Não vejo como um problema a pessoa ser um destaque nessa ou naquela área determinada e ela vir fazer parte da política. É até saudável que faça isso, até porque ela pode trazer uma visão de uma área diferente. Há um jornalista, um influencer, um empresário, um engenheiro, um advogado, uma pessoa que é dono de 10 carroças, porque ele tem um sistema de frete de carroça. É um cara que conseguiu ganhar dinheiro com uma coisa que nem existe mais. Mas ele deve vir e pode trazer uma visão diferente para a política. Por quê? Porque a ideia não é se ter esse ou aquele que teve um grande exponencial de popularidade. A ideia é trazer pessoas que vão contribuir com a coletividade, melhorar a cidade, fazer com que as coisas fiquem melhores para todos nós. Essa é a ideia da boa política. Entendi. Jorge, você... Com certeza, todo legislador sonha com uma lei madura que traga mudanças para a sociedade. Eu me recordo que tem mais de 10 anos que foi aprovada aquela legislação de distribuição de 30% de um sexo e 78% na ocupação dos cargos. Passado mais de uma década dessa lei em vigor, você que está na ponta, enxergando a lei sendo aplicada, você acha que mudou isso? A gente está tendo mais igualdade na ocupação dos cargos em relação aos sexos?
A lei, a gente, na época, até quando ela veio, a gente apelidou, nós, advogados eleitoralistas, apelidamos de lei do batom. Porque era a lei que dava 30% de mulheres. A lei não diz isso, ela diz 70% de um gênero e 30% do outro. Ou seja, se mulheres tentarem montar uma chapa, elas precisam, obrigatoriamente, de 30% de homens, né? E aí você já vê que o espírito da lei é de trazer o quê? Igualdade. A lei foi positiva? Sim. Ela resolveu toda a problemática que existe na ausência da participação feminina na política? Não. Ela não resolveu. Mas, sim, ela trouxe melhoras, ela trouxe mais participação das mulheres, ela abriu o espaço. Por quê? Porque, Jorge, vamos ser verdadeiros, nós homens não dávamos espaço nenhum para as mulheres. Hoje, por força da lei, nós somos obrigados a fazer isso. Às vezes a contragosto, inclusive. Mas aí tem um problema. São as candidaturas fictícias, que alguns chamam de candidaturas laranjas. O pessoal do feminismo não gosta que fala que laranja é fruta, não é mulher e tal, né? Então são candidaturas fictícias. As candidaturas fictícias, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral vem atuando fortemente para caçar chapas que se utilizem dessa prática. Inclusive, registro aqui, nessa eleição, a novidade é que a cassação e a inelegibilidade, a responsabilização não vai ficar só na chapa. Ela vai para quem montou a chapa, que são os dirigentes partidários. Que, vamos falar a verdade, quem faz a artimanha da candidatura fictícia são os dirigentes partidários. E nessa eleição eles vão ser responsabilizados. Mais uma coisa positiva. Bom, doutor, nosso tempo já está chegando ao fim. Eu quero agradecer ao senhor pela presença aqui no Roda de Entrevista e por esclarecer tantas dúvidas aí. Eu peço para o senhor deixar a sua rede social, quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, onde o senhor trabalha também, se eu quiser deixar aí nas suas considerações finais. Primeiro agradecer a todos vocês aqui, né, da TV Educa Mais, TV News, né? E aí a gente, ao fazer isso, dizer que eu estendo a todos vocês as felicitações por fazer um trabalho de conscientização e de educação, né, de trazer um espaço tão rico que todos podem acessar, justamente essa possibilidade de discutir política, uma coisa que às vezes é vista como nefasta. Eu agradeço o convite, me coloco à disposição, meu Instagram é @prof_Hélio Ramos, o Facebook, que é Rede de Velho, é o Hélio Ramos tão somente, né? Tá lá, né? Então eu tenho Instagram, eu vou criar um TikTok e, segundo o meu amigo Jorge, vou ter que criar um Twitch, que eu não sabia nem que tinha, vou ter que criar também. Mas, por enquanto, Instagram, Facebook, a gente trabalha com a advocacia eleitoral há mais de 30 anos, né? Como professor da Universidade de Cuiabá na área de Direito Penal e Direito Eleitoral há 18 anos dando aula, formando bacharéis em Direito, contribuindo para a formação de novos profissionais e se sente agradecido e envandecido por ver tanta gente boa ter passado nos bancos da nossa faculdade lá da Universidade de Cuiabá e de tantas outras que a gente pôde contribuir. Muito obrigado e a gente se coloca à disposição aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Josemar Marcena. Deixa aí pro pessoal de casa, quem quiser acompanhar seu trabalho, como que faz, onde que você está todos os dias. Exatamente. Você que deseja saber mais sobre a política mato-grossense, cuiabana, acesse candidonews.com e confira. Muito obrigado. Obrigado, Regiane. Quem quiser acompanhar seu trabalho, quem quiser ouvir você todos os dias, como que faz? Pois é, gente. Toda segunda a sexta-feira, tô lá na Metrópole, na parte da manhã, das 8 às 10. Tem o Instagram também, para você me conhecer um pouquinho. @FalaComArre. Simples assim. Obrigado, Giorgio. Quem quiser acompanhar o podcast lá, Tudo Menos Política, como que faz? Bom, meu Instagram é o Giorgio Aguiar. E toda quinta-feira a gente está na Rádio Capital também. E a gente está no YouTube, Tudo Menos Política. A gente fala bastante política. Mas tem política, eu queria perguntar. Bom, vou agradecer também quem está em casa acompanhando Roda de Entrevista. Obrigado mais uma vez a todos vocês pela presença aqui. Foi um bate-papo bem produtivo. E amanhã tem reprise aqui na TV Mais, canal 17.1, às 7 da noite. E na próxima semana vamos receber aqui no Roda de Entrevista para falar sobre, em homenagem ao Dia do Jornalista, a jornalista Eunice Ramos da TV Centro-América. E eu quero também deixar aqui um abraço para a Rayane Thalissa, que está acompanhando, Wilson Ribeiro e Kenny Lopes, que mandou mensagem aqui pra gente. E obrigado a você mais uma vez. Tenham todos uma boa noite e um bom feriado. Até a próxima semana.
Programa Roda de Entrevista. Apoio Aricapas. Pensou em capas e acessórios para celular? Pensou Aricapas. Aqui tem cultura.